Futebol às 5. Olá, sejam bem-vindos a mais um Chai Futebol às 5. Hoje a temática continua pela formação e temos connosco um excelente convidado, que é um dos coordenadores de formação de um dos maiores clubes do Minho, não só do Minho, podemos dizer que é um dos maiores clubes nacionais e também europeus. Estamos a dar cartas nisso também, correto? Concordo. Vou apresentar o nosso convidado, Tosé Pereira, coordenador de formação do Sporting Clube de Braga. Correto, Tosé? Correto. Até agora está tudo certo. Tudo certo. Muito bem. Tosé, começou a sua carreira muito cedo como treinador, correto? Sim, Eu tenho aqui a indicação que começou em 99, no Esposende. Sim, no clube da minha terra, onde eu tive a oportunidade de jogar também. Eu costumo dizer que jogava a bola, porque futebol isso foi para outros colegas meus, mas sim, depois no quarto ano de faculdade tínhamos que fazer o centro de treino, portanto um estágio, pôr no fundo em prática aquilo que eram os conteúdos que tínhamos aprendido também, e portanto desde cedo, desde 99, como disse, eu e um colega meu assumimos a equipa de iniciados da Associação Desportiva de Esposende, e pronto, e foi aí que tudo começou. A alimentar um bichinho também que já trazia enquanto praticante da modalidade, mas algo que tinha sempre como objetivo de ter a minha vida profissional ligada ao futebol. Sim. Muito bem. Passou ainda pelo Fão, pelo Palmeiras, pelo Varzim e Moreirense. Sim. Certo? Sim. Muito bem. Está correta a minha pesquisa. Está tudo correto, a pesquisa foi bem feita, sim. Muito bem. Então, Zé, a primeira pergunta é muito simples. Como é que surgiu esta paixão pelo futebol? É como disse, desde pequeno que comecei a seguir os jogos da equipa sénior da Associação Desportiva de Esposende. O meu pai sempre foi diretor e, portanto, desde cedo que também acompanhava a equipa, assistia aos treinos da equipa sénior, estava envolvido nos treinos, às vezes, como apanha-bolas durante os treinos. E, portanto, desde cedo que sempre me direcionei primeiro para a área do desporto, enquanto praticante de handball também, e depois, desde o escalão de juvenis, comecei a praticar futebol, sempre com esse sonho de tentar algo mais, mas também cedo percebi que devia direcionar a minha carreira mais para a área académica, e claramente alimentar também aquilo que seria uma paixão, que é a área do treino, que sem dúvida alguma foi algo que sempre criei como objetivo para mim. E foi bastante cedo, começou a treinar aos 23, correto? Mais ou menos. Sim. Aos 23 anos começou a treinar. Sim. Isso, já notava isso em campo, que se calhar poderia não ter, como estava a dizer o Tosé, se calhar não poderia não ter tantos dotes técnicos, mas taticamente se calhar era muito mais evoluído que alguns dos seus colegas. Se calhar percebeu que o seu caminho no futebol passava por aí. É assim, nós às vezes pensamos muitas coisas em relação a nós, mas claramente só com o decorrer dos anos e com a nossa experiência também é que vamos percebendo aquilo que realmente é necessário para fazermos disto carreira. E quem pensa que realmente está logo preparado, imediatamente preparado para tudo o que possa fazer, ser correspondido com sucesso. Portanto, acho muito importante que durante o nosso percurso passemos por diferentes realidades, que passemos por diferentes dificuldades também. E acho que é isso claramente, para além da partilha também, que nos faz crescer mais, sem dúvida alguma. O nosso percurso. Sem dúvida alguma, sim. Bem, qual é que foi a principal adversidade que encontrou ao exercer a função de treinador tão jovem? Porque quando se é tão jovem assim, começar logo a exercer quase na idade de alguns jogadores, não é? Sim. Poderá haver ali alguma dificuldade extra? Sim, inclusive eu, quando tinha 26 anos, penso eu, fiquei como treinador principal da Associação Desportiva de Esposende, novamente, na terceira divisão nacional, e aí apanhei alguns antigos colegas meus, e portanto que os treinei, mas também alguns jogadores que já estavam praticamente em final de carreira, como Gamboa, Formoso. Portanto, tive a oportunidade de treinar jogadores que tinham tido um percurso incrível. Claramente aí sentimos que ainda nos falta muito caminho a percorrer, apesar de no momento sentirmos que damos o nosso melhor, mas depois mais à frente, como se costuma dizer, puxamos a fita atrás e começamos a perceber, com o conhecimento que já fomos adquirindo ao longo dos anos, que realmente falharam algumas coisas, mas é como disse, o percurso faz-se mesmo disso, não é? Faz-se caminhando. Sim, sem dúvida alguma. O Tosé já treinou várias equipas séniores e equipas de formação, camadas jovens, sim. De formação. O que é mais fácil? São os séniores ou as equipas de camadas jovens?
Sim, nós temos que encarar a formação com determinada perspectiva, como desenvolvimento do jovem jogador e, portanto, alimentar um bocadinho aquilo que é o sonho deles também. E claramente, quando nos deparamos com o contexto sénior, o lado do rendimento e do resultado pesa muito mais. Não quer dizer que durante a formação não se pretenda ganhar, e será sempre melhor formar ganhando, mas claramente, quando estamos num contexto sénior, o resultado e aquilo que se pode chamar o rendimento imediato é muito mais urgente, digamos assim. Agora, claramente olhando para a formação, temos que olhar sempre, na minha perspectiva, por um lado muito mais positivo do jogo, para que realmente possamos alimentar aquilo que são as qualidades individuais de cada um dos jogadores, formando equipas também elas extremamente competitivas, mas que haja sempre este lado de positividade no jogo, de querer encarar o jogo sempre para ganhar, mesmo sabendo que isso possa ser difícil, mas acredito que é dessa forma, ou pelo menos eu acredito nela, que claramente dessa forma vamos ter jogadores com outro tipo de mentalidade e com outra forma ou pelo menos prepará-los de uma forma mais positiva para quando chegarem a um contexto sénior, um contexto de exigência máxima, eles consigam corresponder de uma forma muito mais positiva também. Perfeito. Tradicionalmente, os treinadores começam sempre pelas camadas jovens, certo? Ou sim, pode-se dizer que de uma forma geral, sim. Porquê é que isso acontece dessa forma? Acho que também é importante, acho que também faz parte desse mesmo percurso, portanto, terem, e às vezes é um bocadinho difícil e, portanto, por vezes distingue-se um bocadinho o que é o ex-jogador de futebol que depois se torna treinador ou aqueles que fizeram via académica o seu percurso para chegarem a treinadores também. E, portanto, às vezes parece que é mais possível que um ex-jogador tenha esse espaço, ou pelo menos esse espaço por vezes apareça de uma forma mais cedo, digamos assim. A verdade é que eu acho que também é importante que todos possam passar por este percurso de formação, porque claramente dá-nos noção de outro tipo de realidades, conseguirmos ajustar um bocadinho aquilo que é o filtro de quando se joga e claramente, então passando por um contexto de grande exigência, a qualidade que nos rodeia é muito superior e, portanto, às vezes precisamos de perceber a realidade dos diferentes contextos para que nós próprios também consigamos adaptar o nosso filtro às vezes à realidade em que estamos e irmos um bocadinho mais ao encontro daquilo que realmente aquele grupo naquele momento precisa, da nossa parte, mas também nós termos esse conhecimento para que os possamos ajudar da forma mais ajustada. Muito bem. E agora, fazendo aqui uma questão mais em particular sobre o Sporting de Braga, o Tosé já passou pelo Varzim, Moreirense, clubes também com grande história, primeira divisão. No entanto, quando chega ao Braga, sente pressão, sente alguma diferença ao chegar a uma estrutura como o Sporting Clube de Braga? É assim, eu quando chego ao Sporting Clube de Braga vim a acompanhar uma das, para mim, se calhar a maior referência pessoal, pelo menos, mas também ele uma referência do Braga. Portanto, eu vim para o Braga como adjunto do Dito. E portanto já nessa altura, portanto, o facto de eu acompanhar e estar junto de uma figura do Sporting Clube de Braga, de certa forma ele assumia também mais essa responsabilidade, mas claramente que sentia um bocadinho aquilo que era, apesar de ser na equipa de júniores, na equipa de sub-19, mas já tinha sido adjunto dele no Moreirense também. E portanto já havia um conhecimento mútuo e portanto estava mais preparado para abraçar esse desafio também. Agora, claramente assumindo também aquilo que era o aumento de responsabilidade pelo desafio que era de começar a ter uma parte ativa e contribuir naquilo que era a formação dos jogadores para um patamar do Sporting Clube de Braga e portanto isso acarreta sempre maior responsabilidade. E em termos de massa associativa, sente-se aquela diferença relativamente aos outros clubes, quando está a entrar em campo, quando, lá está, aquele primeiro impacto, não se recorda quando entrou a primeira vez no relevado com o símbolo do Braga ao peito? Confesso que eu sempre me tentei aliar ao máximo de tudo o que me rodeava no contexto de jogo. Portanto, naquele momento era o foco claramente direcionado para aquilo que era o momento competitivo. Agora, não consigo dizer que ao entrar no estádio 1º de Maio para um jogo de júniores e ver pelo menos a bancada que estava por trás de nós, do banco de suplentes, muitas das vezes cheia de adeptos, portanto isso no contexto de júniores para mim era claramente algo novo também,
Mas isso acho que nunca aumentou a responsabilidade, porque essa já a tinha, que vinha daquilo que era a minha motivação também, mas ao mesmo tempo da responsabilidade que eu assumi ao vir para o Sporting Clube de Braga. Agora, sem dúvida alguma, que nunca será igual estar no Sporting Clube de Braga ou em qualquer outro contexto, isso eu não posso dizer que será. Claro. E agora vamos aqui ao ponto fulcral da questão, estou a brincar. Ponto fulcral. Mas quando é que foi o momento em que o Tosé percebeu que o seu caminho, o seu rumo desportivo iria passar pela coordenação de futebol? Houve algum momento em específico que percebeu ou foi algo natural que surgiu? É assim, eu nunca pensei ser coordenador da formação, nunca criei isso como objetivo para mim, sempre me vi nas funções ou como treinador adjunto ou como treinador principal. A verdade é que fiz o meu percurso dentro do clube como treinador de formação também. Acabei por sair para o Varzim, como disse bem, em que aí assumi duplas funções, como treinador adjunto da equipa sénior e como treinador principal da equipa de júniores também. Portanto, foi um ano extremamente enriquecedor a nível pessoal e com sucesso desportivo, digamos assim também. E depois foi um período um bocado difícil, de 3 anos em que estivemos completamente parados, em que nada aparecia e, portanto, aí deu para refletir um bocadinho mais sobre aquilo que seria o meu percurso e entendi quando houve a oportunidade de poder regressar ao Sporting Clube de Braga em 2015 e, portanto, aí voltei para treinador da formação, como treinador da equipa de sub-16 do Sporting Clube de Braga, compete enquanto Palmeiras. Sim, e depois Palmeiras. No ano seguinte a equipa de sub-17, depois passo para adjunto da equipa B. E no final dessa época, o coordenador técnico até então, o Rui Santos, que foi também alguém extremamente importante naquilo que foi, de certa forma, mudar o paradigma da formação, portanto, coincidiu com a entrada do Vieira para diretor-geral do clube. Houve uma reestruturação. Sim. E, portanto, isso coincide também com a construção da cidade do futebol. A cidade desportiva, portanto, é 2 anos depois de eu regressar ao clube, portanto, em 2017 passamos para a cidade desportiva e é nesse ano precisamente que fico como adjunto da equipa B e no final desse ano o Rui Santos acaba por acompanhar Miguel Cardoso para o Nantes, para a Primeira Liga Francesa. E na decisão do Rui e do Hugo entenderam que eu poderia ser a pessoa para dar continuidade àquilo que o Hugo e o Rui vinham a fazer e muito bem, quer pelo conhecimento que eu tinha, quer da estrutura e de todos os meus colegas treinadores também, mas também de alguma forma viram ou perceberam que eu poderia ter o perfil indicado para. A verdade é que ao fim de 3 anos e meio continuo nas mesmas funções. Sinceramente, agora também olhando para trás, sinto-me cada vez mais capaz para desempenhar estas funções. No início foi um bocadinho também ir absorvendo de tudo um pouco para me preparar melhor também e conseguir responder àquilo que era ainda mais o acrescentado de responsabilidade, porque realmente o Sporting Clube de Braga está num patamar de enorme exigência, de enorme responsabilidade, mas que no fundo também nos garante tudo aquilo que são as condições necessárias para desenvolvermos da melhor forma possível o nosso trabalho e, portanto, de certa forma fica mais facilitado estar num contexto como o Sporting Clube de Braga, mas claramente é uma enorme responsabilidade e de enorme exigência. Muito bem. Agora o Tosé tocou num aspecto importante, que eu acho também é importante falarmos um pouco sobre isso. O Tosé chegou ao Braga antes da construção da cidade desportiva e agora, passados estes anos, quais é que são as diferenças? Como é que foi ver a construção deste projeto, o desenvolvimento de toda esta ideia e depois até à concretização do mesmo? Ele ainda não está totalmente finalizado, mas vai estar em breve. Proximamente. Como é que se vê a ideia, o projeto no papel e agora a ser construído? Como é que se vive isso? É assim, sem dúvida alguma, todos nós tínhamos consciência que trabalhávamos no antigo 1º de Maio e, portanto, andávamos pelo complexo das Camélias e, portanto, sentíamos que claramente o contexto da equipa profissional tinha dado o salto necessário e que a formação precisava de acompanhar esse mesmo salto para conseguir corresponder a esse aumento de qualidade que a equipa A teve, a esse aumento de exigência também e, portanto, isso passava muito por aquilo que era a construção de uma infraestrutura capaz de dar resposta também a essas necessidades. E
claramente todos nós que vivemos esse processo, desde ver o projeto em papel, a ver ser construído e depois a poder estar lá, é sem dúvida alguma um sentimento de enorme gratidão ao mesmo tempo, porque claramente o clube percebeu por onde é que podia e devia caminhar, e ao mesmo tempo dizer, ok, agora estamos preparados para começar a corresponder àquilo que é a exigência do clube cada vez mais. Se já saíam alguns jogadores da formação para a equipa principal, penso que neste momento temos todas as condições reunidas para que isto seja algo normal e, portanto, algo que se torna natural no desenvolvimento de um projeto de formação e não algo tanto dependente de uma geração mais forte ou menos forte. Uma geração mais talentosa. Acreditamos sinceramente que neste momento temos condições para poder corresponder todos os anos com jogadores cada vez mais preparados para esse contexto de exigência de equipa A, sim. Perfeito. Então, Zé, qual é que é o ADN que o Sporting Clube Braga pretende incutir nos seus jovens talentos? Existe algum características? O chamado jogador à Braga. Qual é que é o ADN que vocês tentam sempre incutir nos jogadores? Claramente aquilo que é o ADN guerreiro do Sporting Clube de Braga é claramente o tipo de jogador, ou pelo menos em termos de mentalidade que nós desejamos ter. Agora, isto de ser guerreiro pode ser interpretado de diferentes formas, e claramente aquilo que eu disse, e indo um bocadinho atrás também, aquilo que é a mentalidade positiva de encarar o jogo de uma forma positiva, independentemente do adversário que possamos ter pela frente, tem que ser sempre dessa forma, encarar todos os jogos, os jogadores que se sintam claramente preparados para enfrentar qualquer adversário, que tenham a agressividade positiva também no momento certo, e que claramente consigam ser resilientes, consigam superar essas mesmas adversidades que vão acontecendo durante o próprio jogo, mas ao longo de toda uma época também. E, portanto, acreditamos que isto sendo incutido diariamente e que na continuidade dos anos também, que isto vai passando a fazer parte de nós e não a ser forçado e, portanto, acho que é isso que temos vindo a fazer de uma forma também extremamente positiva no decorrer destes 5 anos de cidade desportiva, e acho que neste momento isto também é claro que é algo que nunca vai estar terminado, e nós temos que estar sempre a reformular, a reajustar e a analisar se realmente as coisas estão a acontecer da forma que nós pretendemos. Mas a verdade é que acho que está visível também o que está a acontecer. Claramente há sempre momentos em que as coisas não correm tão bem, mas para isso estamos nós atentos. Como costumamos dizer, enquanto somos treinadores, olhamos um bocadinho mais para aquilo que é a nossa árvore, e passando para estas funções temos que ver um bocadinho mais do que a árvore e começar a ver a floresta toda. E, portanto, a minha função, no fundo, e do Hugo, que, como vice-presidente do clube e responsável pela formação do Sporting Clube de Braga, é um bocadinho esta visão de helicóptero, não é? Ver um bocadinho mais a floresta toda e tentarmos atuar quando entendemos que é o momento correto para voltar a pôr tudo no caminho certo. Penso que as coisas estão no caminho certo, mas temos a noção que ainda há muito para ajustar e muito para crescer também. É sempre um processo de evolução. Constante. Ter sido treinador é um fator muito importante para agora ser coordenador, correto? Ajuda imenso a desempenhar essas funções, como agora estou a estabelecer um bocadinho a ponte relativamente ao que acabou agora mesmo de dizer, que tem que ter uma visão periférica, por assim dizer, tem que estar basicamente no topo, a observar tudo, ver as equipas técnicas, não só os jovens jogadores, os jovens talentos, mas também coordenar as equipas técnicas, as instalações. Ou seja, ter sido treinador também é algo que ajuda para exercer a função atual de coordenador técnico? Sem dúvida alguma. Se quando passei a assumir estas funções questionava-me, até o porquê de ter sido eu o escolhido, agora não tenho a mínima dúvida que para ser coordenador técnico é muito importante que se tenha passado pela função de treinador também, até porque temos a sensibilidade diferente de quem já só foi treinador, e portanto conseguimos perceber um bocadinho melhor as dores que os treinadores possam ter, mas ao mesmo tempo também, quando às vezes as exigências não têm, digamos assim, cabimento naquele momento, porque também passamos por elas e portanto tentamos sempre encontrar um ponto de equilíbrio para que as decisões a tomar sejam as melhores possíveis. Agora, sem dúvida alguma, que o facto
de ser coordenador técnico e ter a experiência de treinador, no meu entender, acho que é fundamental. Qual é que é a principal característica ou as principais que um bom coordenador técnico deve ter? Aquelas que você acha que... Essa é sempre a pergunta mais difícil. É a pergunta para 1 milhão. Essa será sempre uma pergunta mais difícil. Agora, claramente, e como eu disse, muitos dos treinadores também foram meus colegas, não é? E, portanto, ao passarmos nesta mudança de funções, como é evidente, temos que a exigência tem que continuar a estar lá. E, portanto, aquilo que eu acho que é realmente importante é nós continuarmos a manter aquilo que é a visão do clube, no fundo sermos os guardiões da visão do clube, aquilo que é a missão, a identidade. E às vezes fala-se muito no que é identidade, e a identidade para mim às vezes garante-se muito através da continuidade das pessoas e garantir estabilidade para que as pessoas também, nesta continuidade dos anos, também possam manter essa mesma identidade. Como eu disse inicialmente, quer-se um caminho, mas a verdade é que depois, se houver muita rotação sempre ou muita mudança naquilo que é a estrutura de uma academia de formação, no nosso caso da nossa cidade desportiva, isso também pode gerar alguma dificuldade naquilo que é a construção de uma identidade. Penso que temos mística, também... não é? A chamada mística. Sim, do clube, sim, não é? sim. Penso que também temos contribuído bastante para essa estabilidade de todo o corpo técnico, mas não só, portanto, tudo o que são os funcionários à volta do clube, aquilo que é o departamento médico, aquilo que é a parte dos departamentos de apoio, digamos assim, o departamento de psicologia, o departamento de fisiologia também, o departamento de nutrição, portanto, há todo um conjunto de pessoas diariamente a trabalhar ali com um único objetivo, com uma única missão, e essa nossa missão está bem descrita, que é formar os guerreiros do futuro. E, portanto, no fundo, a minha função enquanto coordenador serei mais um a garantir que esse caminho seja mantido ao longo dos anos também e, portanto, também ao mesmo tempo tentar garantir que as pessoas que lá trabalham diariamente, mais a parte da parte técnica também, que tenham as condições necessárias para desenvolverem da melhor forma possível o seu trabalho. Muito bem. Consegue ver, relativamente antes da construção da cidade desportiva até agora, as adversidades agora são muito diferentes. Agora o trabalho está muito mais facilitado de um certo modo, está tudo reunido na cidade desportiva. Sim. Ou seja, vocês agora conseguem ter outro tipo de atenção ao detalhe também, como o Tosé agora acabou de dizer também. O Sporting Clube Braga tem praticamente todos os setores, consegue cobrir todos os setores para os atletas, seja desde a nutrição, desde a psicologia, desde o acompanhamento escolar. Ou seja, vocês na cidade desportiva conseguem reunir tudo isso. Sim. Para, de um certo modo, tentar ao máximo focar os jovens no futebol, mas tudo o resto está a ser acompanhado também. Sem dúvida alguma, é assim, a nossa mensagem para eles nunca será que o foco deles terá que ser só no futebol. É muito importante que eles mantenham a parte académica sempre presente, daquilo a que chamamos da carreira dual, e, portanto, também tentamos criar essas condições no dia-a-dia para que eles realmente consigam ter tempo para tudo. Daí o acordo ou acordos que temos com escolas públicas, em que conseguimos ajustar aquilo que são os horários de treino com os horários escolares e, portanto, são parceiros incríveis que nos ajudam bastante. E claramente temos esse acompanhamento em cada um dos contextos de sub-14 até sub-19 desta ligação também à escola, que é muito garantido pelos nossos psicólogos, portanto são eles que fazem mais essa ponte entre escola, pais e clube, mas também aquilo que é outra das funções extremamente importante em cada um destes grupos de trabalho, os nossos team managers, que no fundo assumem grande parte daquilo que é o funcionamento do dia-a-dia, quer a questão logística, quer a questão da comunicação com os pais também. Portanto, filtram bastante aquilo que é a minha tarefa, digamos assim também, mas realmente todos em conjunto, e posso dizer que uma estrutura de trabalho no dia-a-dia de sub-14 até a equipa B é semelhante. Semelhante naquilo que é a constituição da sua equipa técnica, mas também naquilo que são os departamentos de apoio a funcionar diariamente, ou seja, todas as equipas técnicas são constituídas por 5 elementos,
portanto, desde o treinador principal a 3 treinadores adjuntos e um treinador de guarda-redes, para além do que é um fisiologista, um psicólogo, um fisioterapeuta e um team manager. Portanto, estamos a falar de uma equipa de trabalho de cerca de 9 a 10 pessoas, para além de um vídeo analista também. Portanto, estamos a falar de 10 pessoas que diariamente lidam com cada um destes grupos de trabalho. Portanto, sub-14, sub-15, sub-16 até a equipa B. Ou seja, é uma estrutura profissional. Sim. Profissional, basicamente, a gerir as camadas jovens. Por isso agora é que também estamos a ver estes resultados e estamos a ver estes novos talentos a serem lançados na equipa principal. E esta época tem sido algo a valorizar. E agora também ia buscar um bocadinho como é que funciona o processo de scouting nas camadas jovens. O Tosé também está envolvido nessa situação. Eu queria que falasse um bocadinho sobre isso. Como é que funciona? Se vocês fazem captações ou têm scouting? Como é que funciona? Sim, o nosso departamento de scouting também está muito bem estruturado. Não sou eu que coordeno esse departamento. Portanto, não podia coordenar tudo, é mais um departamento que também tem uma coordenação própria, portanto tem uma estrutura interna fixa também, portanto diária, em que há um elemento responsável por toda a coordenação, que é o Alberto Mendes, e depois um elemento da estrutura interna mais direcionado para aquilo que é o futebol de 11, e aí é o Zé Luís Antunes, alguém mais direcionado para o futebol de 7 e 9, que é o Paulo Oliveira, e alguém mais direcionado para o contexto dos guarda-redes, de uma forma específica, que é o Nuno Fernandes. E depois temos uma rede de scouting no país de aproximadamente 25 observadores, nas diferentes zonas do país, que no fundo todas as semanas nos vão fazendo chegar, através de uma plataforma que também foi criada de raiz, em que temos toda a informação necessária para podermos, no fundo, acompanhar, chamar aqueles que entendemos que possam vir fazer treino no nosso contexto, porque será sempre importante a comparação com o que temos também. E depois este scouting também é feito também em função das idades ou da limitação geográfica em que é possível recrutar. Se até sub-13, portanto, nós não garantimos o transporte e, portanto, há uma limitação aqui também, que estamos bastante dependentes do que é a possibilidade dos pais trazerem os filhos Sim. até à cidade desportiva. Tem que ser jovens e neste momento, também com aquilo que foi a construção da cidade desportiva, conseguimos aumentar bastante o raio de ação, digamos assim, porque era muito limitado à região de Braga, à cidade de Braga até, digamos assim, e neste momento sentimos que até os próprios pais mais disponíveis do Distrito do Porto, de Viana, que estão muito mais disponíveis também e têm todo o gosto em trazer os filhos para a realidade do Sporting Clube de Braga. A partir de sub-14, portanto, já passamos também a acolher miúdos no nosso contexto de residência e, portanto, neste momento temos cerca de 45 jogadores sob a nossa responsabilidade, digamos assim, na nossa residência. Nessa faixa etária? Sub-14 até sub-19, ok? Senão seria demasiado. Sim. E, portanto, aí o scouting passa a ser a nível nacional. Okay? A partir dos 16 anos abre-se aqui mais uma janela e nós nunca poderemos dizer que não estaremos atentos a ela, que tem a ver com a comunidade europeia também, portanto aí já abre um bocadinho mais o raio de ação e a partir dos 18 anos, portanto digamos que não podemos fechar os olhos a qualquer parte do mundo, sempre que é possível recrutar alguém para acrescentar ou que seja mais valia em qualquer um dos nossos contextos. Aliás, o Lucas Ornichek chegou, ainda era bastante jovem. Primeiro ano de júnior, sim, sub-18. Vai ao encontro daquilo que acabou mesmo agora de dizer, não é? Já não é só a nível nacional. Também já foi identificado por um dos nossos scoutings, aliás, o que é responsável agora pelo departamento de scouting, num torneio internacional de seleções. Ele é checo. Correto. Sim. É um jogador que eu percebo Sim, bastante. numa equipa, fazia parte de uma equipa que até nem era muito conhecida no contexto checo, portanto que era o Par do Bicho, portanto que é uma equipa que não é muito conhecida, mas claramente no contexto de seleção destacou-se e portanto a partir daí tentamos logo fazer com que ele se juntasse a nós, porque entendíamos que tinha ali o perfil desejado também. Qual é que é a principal responsabilidade para vocês e na visão do Tosé
formar os jovens jogadores para o futuro? Qual é que é a principal responsabilidade que vocês têm, que vocês acham mais importante? Sim, eu acho que o ser responsável é claramente uma das maiores responsabilidades daquilo que é a nossa tarefa. Agora, torná-los também conscientes daquilo que é a exigência do futebol profissional, muitas das vezes, e cada vez mais através das redes sociais, eles veem mais aquilo que é o produto final, digamos assim, aquilo que é mais visível, o estilo de vida que os jogadores profissionais levam, e esquecem-se muito, ou por vezes podem-se esquecer do que pode ser o processo até lá chegar. E, portanto, claramente aquilo que nós queremos, e quando entramos já naquilo que será uma gestão de carreira também, é claramente dotá-los de ferramentas para que eles possam perceber o que é que realmente é necessário fazer, o tipo de exigência que têm, mas ao mesmo tempo também o facto de eles às vezes pensarem que são jovens como outros da mesma idade, mas que não são jogadores de futebol, e claramente têm que abdicar de muitas coisas que às vezes é difícil com a idade que têm, mas que realmente é necessário para chegar a esse contexto. Dificilmente conseguirão chegar a um contexto de elite se não souberem abdicar em momentos certos de algumas dessas tentações, digamos assim. Sim. Portanto, o nosso papel é um bocadinho isso, perceber que, ok, podem ir por aí, podem querer chegar ali, mas claramente para chegarem lá têm que abdicar de muita coisa e tem que ser resultado do dia-a-dia de trabalho. Quando só pensamos que a convocatória é que vai decidir se estamos no caminho certo ou não, quer dizer, é um processo contínuo, como disse há pouco e bem, e portanto, se uma semana estivermos bem e na semana seguinte nem por isso, portanto, estamos a pôr-nos a jeito, estamos a ajudar a quem tem que tomar decisões, no fundo, a que elas sejam mais fáceis, porque nós não estamos a dar o nosso melhor. E dificilmente algum deles, se não der o seu melhor todos os dias, vai ser mais difícil chegar a esse contexto de eleição, ou até eventualmente lá chegando, depois será mais difícil manter-se também. Portanto, no fundo, nós tentamos, como eu disse inicialmente, alimentar este sonho, que todos eles têm a legitimidade de o ter, mas têm que perceber o que é preciso para lá chegarem e para depois se manterem. E, portanto, isso claramente exige que eles tenham esse conhecimento, mas ao mesmo tempo que tenham ferramentas para saber lidar com tudo isto também. Muito bem. No Sporting de Braga, é possível vocês acolherem os jovens? É possível eles desfrutarem do futebol? Ou o Sporting de Braga já está num nível em que basicamente vocês já têm que separar, vou usar esta expressão, o trigo do joio? Ou seja, é possível os jovens desfrutarem do prazer de jogar futebol tranquilamente, mas existe ali algum momento em que já se começa a perceber que quem tem qualidade necessária para prosseguir a sua carreira futebolística, e depois há aquela separação natural, aquela seleção natural. Isso acontece, vocês conseguem tê-los mais jovens e recebê-los na academia, e depois existe algum momento em que conseguem encaminhá-los de certa forma aqueles que não têm as capacidades técnicas para algum dia aspirar a ser profissionais? Vocês conseguem lidar bem com essa... é algo que é natural. Sim, nunca será fácil. Sim, que é um tema convidarmos alguém a não continuar connosco, quando já tem um processo de formação connosco, às vezes de 4, 5, 6 anos, miúdos que são adeptos do Braga e que às vezes não conseguem acompanhar aquilo que é a exigência do passar das diferentes etapas também. Agora, é claramente uma preocupação nossa, desde que haja vontade da parte do encarregado de educação também, sermos parte ativa na solução, ou seja, no reencaminhar para outra entidade formadora em que eles possam continuar a alimentar esse sonho. Se há coisa que eu sempre digo, e sou eu que faço essas reuniões, portanto, nenhum dos treinadores tem essa comunicação com os pais, nunca será uma decisão só minha, mas sou eu que a comunico, faço questão de ser eu a comunicar. Como líder, assumir essa... Exatamente. E gosto que cada um desses miúdos também estejam presentes, porque aquilo nunca será uma decisão a dizer que ele não tem condições para ser jogador de futebol. É uma decisão nossa, num momento específico, em que nós entendemos que o ideal para o desenvolvimento da carreira dele enquanto jogador de futebol será melhor ser num contexto onde ele possa jogar de uma forma mais regular também, e que isso é realmente importante para ele. Não é fácil, do lado contrário, às vezes esta mensagem entrar da forma mais
mais correta também, mas a verdade é que isso faz parte do nosso trabalho também, mas nunca teremos a ousadia sequer de dizer que eles não têm condições para ser jogador de futebol. Já há N exemplos, não se comete esse erro, não. Há N exemplos de miúdos que fazem percursos completamente distintos, independentemente de ser no contexto de Sporting Clube de Braga ou outro, e conseguem chegar a patamares mais altos do que colegas que continuaram. E, portanto, no fundo, nós tentamos treinar cada vez mais o nosso olhar também para que o conjunto destas decisões seja claramente mais positivo. Nós entendemos que o temos feito da forma o mais correta possível também. Agora, será sempre difícil justificar alguém que às vezes a continuidade no nosso projeto de formação poderá não ser o melhor naquele momento para aquele menino. Agora, aqueles que continuem também devem perceber que realmente o facto de continuarem é uma mais-valia, que são diferenciados em relação aos outros. É porque nós conseguimos ver neles algo que naquele momento os diferencia dos demais. E basicamente conseguem encaminhar esses mesmos jovens para outros clubes, vão poder desfrutar e nunca os perdem de vista, não é? Depois podem perceber que... Serão sempre miúdos que iremos ter uma atenção especial e que terão sempre uma ligação especial ao nosso clube também, mesmo que a saída por vezes possa não ser da melhor forma possível. Agora, da nossa parte nunca será, como eu costumo dizer, uma questão pessoal, mas sim uma decisão que tem que ser tomada e que no nosso entender pode ser o melhor para eles, sim, sem dúvida alguma. Muito bem. Como é que vocês gerem as expectativas dos pais em relação aos seus filhos? Isso também calculo que seja algo, por vezes, difícil de gerir. Ou mais difícil. Exato. Acaba por ser. Temos, é como em tudo na vida, não é? Há pais que interpretam isso da melhor forma possível e, portanto, percebem ou conseguem até reconhecer que o filho, em determinado momento, não está claramente a conseguir acompanhar o nível de exigência também. Temos outros contextos em que há pais que não percebem de todo a dificuldade que o filho possa ter naquele momento. E, portanto, às vezes isto torna-se o mais difícil na gestão de tudo isto também, essa tal gestão de expectativas, mas nós também nunca ficaremos satisfeitos quando temos um miúdo no nosso contexto e olhando só para aquilo que é a oportunidade que ele tem de jogar mais vezes também, claro que não gostamos de ter um miúdo que joga pouco ou que raramente é convocado, isso para nós também não é nada positivo. Passamos claramente por um período difícil. Pensava eu que já teríamos terminado por esta altura, mas a pandemia ainda está, de certa forma, por aí. Ainda está presente e, portanto, foram cerca de 1 ano e meio que não os conseguimos ter diariamente connosco. Portanto, em que alguns deles também claramente tiveram algumas perdas. Acho que, no fundo, quase todos eles tiveram. Nós tentamos minimizar aquilo que pudessem ser as perdas que eles tivessem, mas também tomamos uma decisão no início desta época desportiva de praticamente darmos continuidade a quase todos os miúdos que estavam connosco durante este período todo, portanto, porque a nossa decisão ia ser baseada em quase nada, não é? E, portanto, entendemos que claramente seria importante dar mais esta oportunidade. A verdade é que os grupos de trabalho cresceram em demasia também. Portanto, este ano estamos a passar um ano difícil a esse nível, de alguma dificuldade acrescida naquilo que é a gestão dos próprios grupos, por uma decisão consciente que tivemos, mas claramente percebemos que nunca será a melhor ter grupos com 26, 27, 28 jogadores, porque dificilmente conseguiremos dar resposta àquilo que é a vontade deles também. E acreditamos muito naquilo que é o nosso processo de treino e da forma como trabalhamos, e sabemos que dessa forma eles podem evoluir, mas não consigo contrariar nem dizer que jogando podem crescer muito mais. Isso acredito que claramente, e, portanto, é algo que temos que repensar também e que reajustar no próximo ano, mas será sempre algo muito, muito difícil, porque nunca sabemos também qual será a expectativa do outro lado, porque nós também temos a nossa expectativa em relação a cada um dos nossos miúdos. Agora, se calhar, até vou tocar uma questão relativamente ao seu trajeto como treinador. Se calhar sentiu mais isso, ter muitas vezes o treinador no campo a dar indicações e os pais na bancada a dizerem precisamente o contrário. Isso por vezes pode acontecer, acontece algumas vezes. Eu acho sinceramente que vai acontecer sempre. Como eu disse anteriormente, sempre que estive no banco enquanto
treinador, tentava-me aliar ao máximo de tudo o que fosse informação de fora, desde que isso claramente não fosse ou não influenciasse aquilo que pudesse ser a performance deles em campo. E claramente não no momento, mas tentava durante a semana e nunca responsabilizar cada um dos miúdos, porque realmente eles não podem ser responsáveis pelo comportamento dos pais, não é? E portanto tentava sempre saber distinguir bem as coisas e portanto tentar direcionar e tentar trazer os miúdos para junto daquilo que é o contexto de equipa, o contexto do grupo, e eu penso que é isso no fundo que todos os treinadores podem e devem fazer, e ao mesmo tempo os pais perceberem que isso nunca será positivo. É importante, e eu enquanto pai que sou também, e de um filho que também joga, quer dizer, a minha postura será sempre de incentivo e nunca de tentar condicionar aquilo que é o rendimento dele no momento em que ele está a jogar, quer dizer, há pessoas responsáveis por isso no banco e, portanto, se há a mensagem que eu posso passar será sempre essa. Era mesmo uma mensagem desse género para elucidar alguns pais. Mas também às vezes não é fácil que os pais percebam algumas decisões que os treinadores tomam. Às vezes há sensibilidades próprias que nós temos no momento de sentirmos o próprio jogo e tomarmos decisões que às vezes aos olhos dos outros possam não ser as melhores decisões. Mas na nossa cabeça, naquele momento exato, faz todo o sentido de tomar aquela decisão, fazer entrar este jogador ou aquele, mudar de certa forma aquilo que pode ser a estrutura da equipa naquele momento. Para nós, naquele momento, não tenho a mínima dúvida que qualquer treinador tomou a decisão que na cabeça dele naquele momento seria a mais correta. No final do jogo pode-se revelar a contrária também e aos olhos dos outros também, mas será sempre este princípio que eu irei ter para mim também. Mas o treinador é que tem basicamente as informações do treino, do dia-a-dia deles, não é? Ou seja, se ele toma a decisão não é por mero acaso, não é? É porque reúne as informações que acha que vai beneficiar a equipa e o atleta em questão, não é? Sim, eu tenho sempre que acreditar nisso, que todas as decisões que um treinador possa tomar será sempre a tentar escolher aquilo que serão os jogadores que vão garantir o melhor rendimento coletivo também e que naquele momento, naquilo que é a dimensão do mérito também, convocar os jogadores que naquele momento ou que na continuidade daquela época tenham feito mais por merecer do que comparativamente com outros colegas que às vezes pensam que estão bem, que hoje até fazem um treino muito bom e que isso por si só já é suficiente para garantir lugar no próximo jogo e às vezes não é assim, como o contrário às vezes, miúdos que até possam ter uma semana de trabalho menos positiva e mesmo assim serem desafiados em jogo e o treinador continuar a acreditar neles. Portanto, isto às vezes justificar aos outros é mais difícil, mas também acho que o nosso papel é mais na proximidade com cada um dos nossos jogadores e eles sim é que têm que conseguir perceber isto. Muito bem. Qual é a idade em que vocês começam a perceber que um atleta vai chegar a um nível profissional? Conseguem prever isso mais ou menos? Assim, isso será outro exercício difícil, que claramente ao longo dos anos nós vamos também refinando aquilo que é o nosso olhar. Acredito que a partir de sub-16, sub-17 consigamos ter uma perspectiva mais concreta, sendo que ainda há ali uma margem de erro associada, é o que é, mas acredito que a partir de sub-16, sub-17 se possa ter uma visão mais daquilo que pode ser o futuro de cada um daqueles jogadores, agora nunca fechando portas a qualquer um dos outros, porque a qualquer momento eles mostram-nos se são capazes de superar as dificuldades naquele momento, ou por questões maturacionais, ou por outro tipo de questões, e que às vezes nos surpreendem. Portanto, às vezes tem um bocadinho aquilo que é a nossa convicção, claro que com respostas que eles vão dando diariamente, mas se há alguma etapa em que acho que é possível, agora se calhar eu consigo olhar para uma equipa de sub-14 e de sub-15 e dizer assim, tenho quase a certeza absoluta que este ou aquele miúdo vão dar jogadores profissionais. Agora, às vezes também acontece o contrário, chegam a um contexto de maior exigência e acabam por não ter tanto sucesso e, portanto, lidar menos bem com algum do insucesso que se calhar nunca vivenciaram até lá, os possa mandar abaixo mesmo, não é? E, portanto, isso também é uma parte fundamental de vocês estarem presentes.
Claramente, quando eu falo naquilo que é dotá-los de algumas ferramentas para eles terem esse autoconhecimento também e perceberem que pode ser um momento e perceberem que estratégias é que eles podem adotar naquele momento para conseguirem superar aquilo, às vezes simplificar mais as minhas ações pode-me ajudar a ter outra vez confiança, a executar bem, a fazer as coisas bem e voltar a ser o que era. Tocou num aspecto muito importante, simplificar, que muitas das vezes é o mais difícil no futebol. Eu costumo dizer que fazer o simples bem é muito difícil. Certamente não fui eu que inventei esta frase, é uma velha máxima, mas concordo bastante com ela. Agora, eles sim têm que ir crescendo também com isto, nesta dificuldade. Nós sermos capazes também de criar contextos de dificuldade para que eles também não se acomodem de certa forma. E, portanto, eu acredito muito nisto. Se há algum segredo em todo o processo de formação também, é nós termos o cuidado de conseguirmos ajustar o nível competitivo que cada um deles já está preparado em cada uma das etapas de desenvolvimento. E se for necessário passar por cima de algumas delas, porque realmente isso é que os vai desafiar, então fazê-lo sem problema nenhum, porque naquele momento é aquilo que aquele jogador precisa. Portanto, dá-lhe mais perspectiva de sucesso constante e, portanto, marcar 5, 6 golos por jogo pode ser importante em determinadas alturas, mas há alturas em que eu acho que isso também já não é suficientemente desafiante para eles e, portanto, conseguimos adaptar aquilo que ele consegue fazer naquele momento a um contexto competitivo desafiante, acho que é extremamente importante e determinante naquilo que pode ser o percurso de formação de cada um deles. Faz amadurecer, não é? Sim. É um bocadinho por aí. Sim. E agora ia lançar uma questão, eu gosto muito de fazer esta questão. O Tosé, qual é que acha que é mais fácil? Treinar a parte mental ou a parte técnica de um atleta? Isso será sempre daquelas questões também difíceis. Acho que nós podemos e devemos ter uma parte fundamental naquilo que é o desenvolvimento mental deles também e prepará-los para esses contextos de elite. Acredito muito naquilo que é alguma propensão inata naquilo que é a dimensão técnica, mas claramente ela também é trabalhada. Mas acho que se calhar conseguimos refinar mais aquilo que é a forma de pensar e de eles se irem adaptando a cada uma das circunstâncias da melhor forma possível e nós estarmos ali próximos para os ajudar. Na questão técnica, claramente também acredito que seja possível, mas se calhar acredito mais naquilo que é a aptidão natural para a prática, acreditando muito naquilo que é a dimensão de trabalho também, mas naquilo que é específico e técnico, acho que será mais difícil. Se não houver ali matéria-prima para vocês conseguirem trabalhar, estou a perceber. Mas, e taticamente, como é que é um jovem definir ou seja, ajudar um jovem a crescer taticamente? Porque normalmente, quando eles são miúdos, nós vemos eles a jogar, normalmente as equipas, quando vai a bola, vão todos a correr atrás. Isso é quando são ainda mais jovens, não é? Mas isso acontece muito nas camadas jovens, não é? Acabam por acontecer muito. Vocês têm que contrariar um bocadinho esse ímpeto de irem todos à bola. Todos querem estar com a bola. Como é que é essa fase do treino que vocês conseguem gerir esse ímpeto dos miúdos? É assim, eles desde cedo, e ao contrário do que se possa pensar, porque se fala muito nisso, no que é a formatação do jogador também, no contexto do Sporting Clube de Braga tenta-se fazer precisamente o contrário. Tenta-se fazer com que eles percebam claramente o jogo e que as distâncias entre eles é muito importante que sejam garantidas também para a continuidade daquilo que é o momento ofensivo e, portanto, o posicionamento deles em campo, independentemente de alguma permuta que possa acontecer momentaneamente, é importante que eles respeitem esses espaços entre eles. Agora, sem direcionar muito aqui ou ali que tens que estar, mas mais no sentido de eles perceberem claramente aquilo que é a relação entre eles, aquilo que tem que ser o espaço, para que depois a equipa esteja preparada para reagir à perda, para que esteja preparada para chegar ao último terço e toda a gente esteja no sítio certo, ou pelo menos que as posições estejam ocupadas e portanto passa um bocadinho mais por isso, para que eles percebam claramente o jogo e não só uma forma de jogar. Isso sim é que é importante. Às vezes associamos muito a forma de jogar a uma estrutura só, a um sistema. Sim. Okay? E, portanto, para nós é importante que eles passem por diferentes estruturas também, num contexto de futebol de 11, que possam passar por uma linha defensiva de 4 ou de 5, uma linha média de 4 ou de 3.
portanto, que vivenciem diferentes estruturas também, para que realmente percebam melhor o jogo e que estejam mais preparados para diferentes exigências, porque vai-lhes dar mais valências no futuro. sem dúvida alguma, porque o importante é que eles realmente consigam perceber o jogo e não como eu disse anteriormente, uma só forma de jogar. Eu acredito muito nisso. Ia fazer essa questão mais à frente, se o Braga tinha um processo, uma estrutura de equipa, desde a formação até o escalão sénior. Se a equipa jogava sempre da mesma forma ou se vocês adaptam consoante os jovens talentos que vão tendo. Há comportamentos que têm que ser comuns a todas as equipas. Exato. Agora, isso pode ser conseguido através de estruturas táticas diferentes. Exatamente. Ou seja, o comportamento no momento de perda tem que ser exatamente igual, agora a forma como o fazemos, a forma de chegar, o querer reagir no momento da perda, o querer recuperar no momento imediato a que a perdemos, o querer chegar ao último terço com os 3 corredores preenchidos, portanto isso são coisas que têm que ser comuns a todas as equipas, não é? Isto são alguns dos exemplos só de uma forma muito resumida. Agora, não fechamos aquilo que é a possibilidade de poderem utilizar estruturas diferentes, até porque aquilo que eu também acredito bastante é que o mais importante é nós olharmos para o grupo que temos e conseguirmos arranjar uma estrutura ou a estrutura mais adequada para rentabilizar o grupo de jogadores que temos. E se num grupo tivermos, vou dar um exemplo de 3 avançados que são muito bons, porque não jogarmos com 2 avançados, com 2 pontas de lança e mantermos uma estrutura, por exemplo, de 4-3-3 em que só vamos conseguir desafiar um deles e poderão ir os 2 ao banco ou só um deles é que vai ao banco e o outro fica de fora da convocatória. Se calhar naquele momento é mais importante que a estrutura a utilizar por aquela equipa seja outra. Exatamente, valorizar os ativos que tem. Pronto, no fundo, e como eu disse anteriormente, nunca fechando portas a nenhum dos outros, claramente nós em cada um dos grupos de trabalho temos jogadores que acreditamos um bocadinho mais, que naquele momento a nós nos garante um bocadinho mais de perspectiva futura. Portanto, isso não tem o carimbo de tem que jogar sempre, não é? Mas também, ao mesmo tempo, pode nos dar alguns indicadores daquilo que pode ser uma estrutura a utilizar e de que forma é que vamos conseguir fazer uma gestão mais ajustada do grupo de trabalho que temos. Isso acho. Ao longo deste percurso de coordenador técnico, já presenciou a ascensão de alguns dos atletas que agora estão no estrelato, como por exemplo o Pedro Neto, o Vitinha, que agora está na equipa A também. Existe algum destes exemplos fez o percurso dele enquanto o Tosé estava a assumir o cargo de coordenador? É assim, enquanto treinador também tive essa possibilidade e essa felicidade de trabalhar com alguns deles. Como disse o Pedro Neto, tive essa felicidade, como eu costumo dizer, de trabalhar com um jogador como ele, portanto, enquanto sub-16 e sub-17, sendo que nessa época ele acabou por jogar pela equipa A, estrear-se pela equipa A e marcar no primeiro jogo em que é utilizado. E, portanto, isso para nós foi realmente um momento único, não só para mim, mas para toda a formação do Sporting Clube de Braga, mas depois naquilo que tem sido acompanhar e ter a possibilidade também com o Francisco Trincão na equipa B de trabalhar com ele durante uma época. E depois o Vitinha, pronto, é um dos nomes que referiu também. E eu, na altura, ainda como treinador de sub-17, que foi quando ele veio pela primeira vez à experiência, durante uma semana. Portanto, foi possível ver já ali alguma apetência pelo golo, mas naquela altura não tomámos uma decisão final e, portanto, convidámo-lo a vir ao momento de observação no final da época, em que foi possível compará-lo com outros colegas da mesma posição também. Fizemos uma seleção de scouting e no campo da Ponte foi possível ver que realmente tínhamos ali alguém que tinha que estar connosco e, portanto, olhar para este percurso que o Vitinha tem feito tem sido realmente incrível, de grande mérito também, deste ano se conseguir fixar naquilo que são as opções de equipa A também, mas felizmente neste momento poderemos falar de muitos outros casos e, portanto, no fundo aquilo que nós pretendemos é que isto seja de uma forma natural, que aconteça regularmente também, e no fundo é para isso que estamos a trabalhar, para que este conjunto de jogadores que agora também está a chegar aos contextos de sub-23 e equipa B possam ter esse mesmo espaço e estejam preparados para quando esse desafio acontecer, sem dúvida alguma. Perfeito. Nós estamos agora muito focados na questão do jogador e agora também ia tocar um bocadinho na questão do treinador.
porque o Tosé também tem que gerir as expectativas das várias equipas técnicas que tem sobre a sua alçada. Como é que é esse processo? Assim, há sempre um lado da ambição dos treinadores também, de quererem poder progredir e por progredir entenda-se aquilo que é o subir na hierarquia da formação, mas eu sinceramente acredito muito naquilo que é também a possibilidade de se manterem durante alguns anos no mesmo escalão, porque acho que isso claramente os ajuda a eles, naquilo que é o conhecimento que têm para aquele escalão específico também, e ao mesmo tempo a ajudar ainda mais os jogadores que vão passando por eles também, porque sabem claramente, identificam claramente aquilo que foram as necessidades identificadas em anos anteriores, de que forma é que os podem ajudar de forma mais efetiva também. Agora, claro que temos que conseguir ao mesmo tempo respeitar aquilo que pode ser a ambição de cada um. Isso às vezes pode ser contrário àquilo que é o espaço que se pode abrir no contexto de formação também, e ao mesmo tempo aquilo que pode ser a nossa perspectiva. Portanto, no fundo é criar condições para que eles se sintam felizes no dia-a-dia e no contexto onde estão, e ao mesmo tempo acreditarem que nós conseguimos e sabemos premiar o mérito de cada um deles também. Temos tido, felizmente, N exemplos de quem começou em contextos mais abaixo e que tem conseguido chegar a contextos de equipa B e de sub-23, como por exemplo o Artur Jorge neste momento está na equipa B, e quando regressou ao Sporting Clube de Braga começou num contexto de sub-15 e portanto não há obstáculo nenhum, nem nunca seremos nós a não saber premiar aqueles que temos connosco e portanto estamos atentos e no momento certo também saberemos premiar. Agora, nem sempre o nosso, ou a forma, ou o momento que nós achamos o mais indicado pode coincidir com o timing que cada um deles tem para aquilo que são os seus objetivos pessoais também. Portanto, mais uma vez, é tentarmos arranjar aqui aquilo que pode ser um ponto de equilíbrio entre aquilo que são as expectativas e a gestão de expectativas dos treinadores e, ao mesmo tempo, a nossa visão para cada um deles. E para a estrutura do clube. E para a estrutura do clube, sim. Exatamente. E agora, como estamos a chegar ao fim da nossa entrevista, estamos aqui nos momentos finais, eu ia colocar uma questão. Até agora, qual é que foi o momento mais marcante da sua carreira, Tosé? Tem assim algum momento que goste de relembrar? Sim, neste momento e estando nestas funções, eu acho que todos os momentos em que vemos algum jogador da cidade desportiva a chegar à equipa principal e a estrear-se pela equipa principal, acho que é um conjunto de momentos que realmente marca aquilo que tem sido o meu bom percurso trabalho. E que realmente são momentos de uma enorme alegria e de um sentimento de um trabalho conseguido, mas ao mesmo tempo, se agora cerca de 50% do plantel de equipa A é constituído por jogadores vindos da cidade desportiva, é novamente alimentar tudo isto, tentarmos manter este número, tentarmos ter mais gente preparada para que este número seja possível de ser mantido, mantendo também aquilo que são as expectativas de uma equipa do Sporting Clube de Braga, como é evidente. Falou nisso nos 50% da equipa A e no jogo aproximadamente, sim, mas no jogo contra o Mónaco, se formos a ver os jogadores utilizados e os jogadores titulares, se calhar até ultrapassa essa... Provavelmente, sim. Se calhar até ultrapassa mesmo os 50%. E isso, lá está, valoriza uma vez mais o bom trabalho que vocês estão a realizar na cidade desportiva e também não só na cidade desportiva, porque isso vai projetar jovens para as seleções nacionais. Sim. E é isso que nós queremos. O Sporting Clube de Braga também quer ser um viver de talentos, não só para o Sporting de Braga, mas também fornecer novos jogadores para a seleção nacional. Também tem esse objetivo? Claramente. Agora, nunca iremos dizer que isso será o objetivo principal. Claramente o foco é naquilo que é o dia-a-dia deles no clube e, portanto, em função do desempenho deles no clube, naturalmente, esse espaço vai-se abrir, pelo mérito também, e, portanto, queremos, claro, isso faz parte de um dos nossos objetivos, claramente termos cada vez maior representatividade no contexto de seleção, no espaço de seleção, como costumamos dizer, e isso também está a ser atingido. Portanto, este ano, por exemplo, na seleção de sub-15 já houve um momento de observação em que tivemos mais recente cerca de 7 jogadores sub-15, ainda agora na última convocatória de sub-17 foram 4. No nosso entender, às vezes achamos que podíamos e deveríamos ter mais, mas isso será sempre muito subjetivo. São outros a fazer a avaliação deles, terão certamente um universo muito maior para
selecionar e, portanto, aquilo que nós podemos e continuamos a fazer é redirecionar o foco de cada um deles, de cada um dos nossos jogadores, para aquilo que é o contexto de clube, fazerem as coisas bem no contexto de clube, que naturalmente também esse espaço de seleção vai aparecer como prémio daquilo que é o desempenho deles no clube. Exatamente, a projeção internacional vai acabar por surgir. Sim. E agora eu ia pedir que nos contasse uma pequena história, algo engraçado vivido histórias. ao longo da sua carreira, algo engraçado ou algo que transmita uma boa mensagem para os jovens. Eu de certeza que tem alguma história. Histórias há muitas, agora assim lembrar-me de uma específica em particular. Neste momento é um bocado difícil, mas não me recordo assim de nenhuma em especial, sinceramente. Realmente são muitas vivências no contexto de balneário, no contexto de equipa técnica, mas acho que todas elas foram importantes e estar a distinguir uma neste momento, Sim. ou que seja particularmente engraçada também, sinceramente não me lembro de nenhuma. E não há problema nisso. Não, claro que não. Qual é a perspectiva de futuro que o Tosé tem para a carreira em questão, para a sua carreira, e também para a formação do Sporting de Braga? A minha carreira neste momento é focar-me em desempenhar muito bem as funções que tenho neste momento, e tudo o que acontecer, que me foi até aqui, irá acontecer também de uma forma natural. Acredito muito nisto, acredito muito que fazendo o nosso papel bem, as coisas acabarão por acontecer. Neste momento estou muito bem como estou, nas funções que desempenho, e portanto interessa-me claramente focar-me no bom desempenho destas funções e continuar a ser mais um a contribuir para que claramente a formação do Sporting Clube de Braga possa continuar a crescer, possa continuar claramente cada vez mais a ser o viveiro, como disse, da equipa A. E, portanto, é nisso que me interessa focar neste momento. Aquilo que costumamos dizer, focarmos naquilo que realmente controlamos e naquilo que é da nossa responsabilidade, e, portanto, é nisso que neste momento penso, é nisso que realmente me interessa estar focado neste momento, e que realmente a formação do Sporting Clube de Braga consiga ser uma referência a nível nacional, mas internacional também. Perfeito. Acho que temos um mote perfeito para terminarmos a nossa conversa. Agradeço imenso a presença, Tosé. Foi um prazer estar à conversa nesta cerca de 1 hora. Sim. Creio que passou rápido. Eu é que agradeço o vosso convite, foi com muito gosto. Nós agradecemos imenso uma vez mais a presença do Tosé e a presença também do representante do Sporting Clube de Braga, como é óbvio. Veio valorizar muito aqui o nosso canal e ouvir esta partilha de experiências e de vivências do futebol e também de um dos clubes grandes do Minho, e não só do Minho, mas também nacionais. Por isso, despeço-me aí em casa a todos vocês que estão a ver o canal O Atleta, agradecer uma vez mais a vossa presença e a presença do Tosé, que nos veio enriquecer com esta conversa. Obrigadíssimo, Tosé. Muito obrigado, e com a continuação de um ótimo trabalho também. Obrigado. Para vocês. Vemo-nos em breve no próximo Chá e Futebol às 5.